O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto: aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, já no terceiro domingo do tempo do Advento, nós então, ao acendermos a terceira vela do Advento, que lembra para nós a alegria do Natal, a alegria da salvação, que o povo naquele tempo esperava, e nós esperamos também, agora com a salvação pronta, ansiosos por celebrar o mistério da encarnação do Verbo. A nossa coroa está mais próxima de fechar. E a coroa do Advento, esse objeto, lembra para nós que a salvação, ela é um processo infinito. Não está condicionada especificamente no tempo, embora Deus se manifestou no tempo para nos salvar na dimensão temporal para o eterno, aquilo que não acaba, aquilo que é duradouro, o eterno em nós. Então a coroa fecha um ciclo, mas é um ciclo que continua, porque a salvação, ela é plena, é infinita e a eternidade está fora do tempo. E olhando para a liturgia da palavra deste domingo, nós então deparamos com o último dos profetas, João Batista. E o evangelista João descreve para nós quem foi João Batista, o último dos profetas. Nele resume, junta todas as profecias
do Antigo Testamento, mas o profeta Isaías, como nós ouvimos na primeira leitura, já falara do último dos profetas, aquele que vem para preparar os caminhos do Senhor, o servo do Senhor, aquele que vem com uma missão especial, aquele que vem para apontar o Senhor, aquele que vem não para se declarar Messias, mas para se declarar que o Messias está chegando, está próximo, está entre eles. Então o profeta anuncia o último dos profetas, que vem com essa missão especial de preparar os caminhos do Senhor. E o evangelista João hoje retoma isso para nós, mostrando a missão do profeta. João Batista, ele era confundido como se fosse o Messias. Havia um certo direcionamento a João Batista, uma veneração grande a João Batista, um homem diferenciado, um homem que pregou a palavra de Deus, um homem que anunciou o Salvador, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, um homem que apontou a salvação, um homem que não encobriu quem era. Não sou o Messias, sou a voz que brada no deserto. Que deserto é este? O deserto da nossa existência. Brilha uma luz, diz o profeta João Batista, brilha a luz que vai tirar o ser humano da escravidão da morte, do pecado, e brilhar dentro de cada um de nós. E João Evangelista faz isso no Evangelho justamente para mostrar o papel de João. João não é o Messias, ele aponta o Messias. E hoje aqui, conforme nós ouvimos, vieram algumas pessoas para perguntar a João quem ele é, amando das autoridades religiosas daquele tempo, e questionaram João Batista, e ele então usa da verdade. Não sou o Messias, sou aquele que venho para preparar os caminhos do Senhor. Não batizo no Espírito Santo, mas ministro um batismo de conversão, de mudança comportamental, para preparar a chegada do Senhor, que quer chegar no coração de cada um. E aí, quando chega o tempo certo, João sai de cena, Jesus entra, porque o papel de João não é se apresentar, o papel de João é apresentar a salvação, propor conversão e preparar o povo para a chegada do Salvador, que já está entre eles, porque João Batista é mais velho que Jesus, 6 meses apenas. Jesus já está entre vós, diz o profeta, e anuncia aqui, descrevendo para nós, o evangelista João. Ele já está entre vós, e a luz veio, e veio para todos, mas muitos ainda continuam buscando as trevas, a maldade. Por isso que São Paulo, na segunda leitura que nós ouvimos hoje, escreve à comunidade daquele tempo e a nós hoje, convocando a comunidade à oração, a omitir-se a prática do mal e caminhar para a conversão. Então o cristão não pode permitir em seus atos maldade, não. Porque se nós conscientemente praticarmos a maldade,
é contraditório ao Evangelho, absolutamente. Nós temos a tendência à prática do mal, nós temos a tendência à vingança, nós temos a tendência a querer pagar o mal com o mal. É a índole do resto do pecado que está em nós. Mas isso vai sendo trabalhado no nosso espírito, na nossa alma, no nosso ser, na medida em que nós buscarmos a graça. E o nosso pequeno esforço também, para deixar de praticar o mal. Qualquer tipo de ação maldosa praticada contradiz o nosso ser cristão, contradiz o próprio Evangelho. Porque o mal é o avesso do bem. O bem tem a origem em Deus, que é bondade absoluta, bondade sem limite. Nós, como temos a nossa origem em Deus, embora ainda trazemos a marca do pecado, nós, então, trazemos o bem em primeiro lugar em nosso ser. E se alimentarmos a prática do mal em nossas ações, nós então contradizemos em nossas próprias ações aquilo que é bem absoluto, que é o próprio Deus que habita o nosso coração, o nosso Deus que habita o nosso ser. E ao lembrar hoje do batismo ministrado por João, batismo de conversão, batismo de penitência, batismo de mudança de comportamento, nós então também devemos lembrar o nosso batismo. O batismo que nós recebemos um dia, que a igreja ministrou para todos nós. O batismo que nos tirou das trevas do pecado e nos fez filhos, filhas da luz. O batismo que conferiu em nós ser filho, filha de Deus. O batismo que tira de nós o pecado original, já eliminado na cruz pelo próprio Deus, que é o pecado que vetava a nossa comunhão com Deus, mas ainda resta em nós a cicatriz do pecado. Por isso que nós precisamos trabalhar sempre as nossas índoles maldosas. Cristo eliminou na cruz o pecado que cortava a comunhão com Deus. João, a voz que brada no deserto da existência humana, preparou o povo, pregou um batismo de conversão. Jesus traz para nós o batismo na Trindade Santa, instituído pelo próprio Pai, quando ele foi batizado no Rio Jordão por João, mesmo não tendo necessidade desse batismo, porque Jesus não precisava de conversão. Nós ganhamos a graça da eliminação do pecado original, que é o pecado da prepotência, da autossuficiência humana. O ser humano quis ser Deus para si, bastar-se a si mesmo. Jesus eliminou esse pecado, mas nós ainda o cometemos. Todas as vezes que nós somos prepotentes, autossuficientes, queremos ser deuses de nós mesmos, não entendemos as nossas limitações e as limitações alheias, e o batismo que nós recebemos um dia tirou, e agora já eliminado, o pecado de nós, pecado original, que era a muralha que vetava a nossa comunhão absoluta com Deus. Mas o restinho do pecado está em nós. Por isso que, abertos à graça, é a própria graça que vai tirando de nós aquele restinho do pecado, com o nosso pequeno esforço. Esse é um processo para a vida inteira, para que o nosso espírito, a nossa alma,
todo o nosso ser possa ir sempre cada vez mais intensificando em nós mesmos a graça de Deus que nos purifica e nos faz santos e santas, na medida em que vamos omitindo tudo aquilo que nos afasta do próprio Deus ainda, que é o resto do pecado em nós. Mas agora Deus já está em comunhão plena conosco. E João, ao apontar o Messias, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o próprio Senhor então que tira de nós o pecado. Que mundo é este? Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. É o mundo da nossa subjetividade. É o mundo do nosso coração, do nosso ser, de onde brotam as maldades, as índoles maldosas. É de lá que o Cordeiro tira o pecado, o mundo do nosso interior. Não é o mundo criação. O mundo criação não tem pecado. Pecado temos nós. Eis o Cordeiro de Deus. Este tira o pecado do mundo. O mundo do nosso interior. O mundo do nosso coração. O mundo da nossa subjetividade. De onde brota as maldades, muitas vezes. Por isso que Jesus vai falar numa outra parte do Evangelho, o que torna o ser humano impuro na dimensão espiritual, não são as coisas que vêm de fora, mas sim o que sai de dentro do seu coração, do seu ser. Portanto, caros irmãos e irmãs, ao celebrarmos hoje o terceiro domingo do Advento, que nós possamos, mais próximos ainda do Natal, nos preparar bem e alegres por celebrar mais uma vez a salvação pronta e que vem para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.